Olá, meu povo lindo, a paz do Senhor, um bom sábado para você, que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Nós hoje vamos continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, dia 22 de janeiro de 2022, hein? Que bênção, hein? E nós vamos ler Gênesis 11 até Gênesis 13. Nós vamos continuar, nossa leitura lá em Êxodo. Para você que é novo, é nova aqui no canal, está chegando agora, este vídeo diz respeito ao nosso desafio de lermos a Bíblia toda ao longo do ano, porções diárias, logicamente. E hoje nós vamos ler os textos relacionados a esse dia 22. Aqui na descrição do vídeo, para você que é novo, tem uma informação. Tá ali, explicação sobre a leitura. Você pode assistir aquele vídeo, ali tem todos os detalhes, como nós estamos fazendo essa leitura ao longo do ano e como você pode também fazer. E ali também tem o link para você baixar o plano de leitura, acompanhar na sua Bíblia, ou simplesmente, se você quiser, pode assistir aqui no canal a leitura diariamente, tá bom? A versão que utilizamos aqui, conforme eu explico ali no vídeo para abertura desta leitura no começo do ano, nós usamos a NVT, nova versão transformadora. Algumas pessoas já adquiriram pela internet, direto lá no site da distribuidora, e tem sido uma bênção. Lembre também de deixar o seu like, seu joinha, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui todos os dias nós temos 3 atitudes espirituais que são poderosíssimas. Elas formam o tripé que eu julgo um tripé ideal para um dia alimentando a sua vida espiritual. Um pé desse tripé é a leitura da Bíblia, fundamental você ler. O segundo pé é você orar, e o terceiro pé é você ter um momento especial com Deus, de reflexão, de ouvir o Senhor. Então a gente faz isso todos os dias. Então todos os dias eu posto aqui a leitura, posto um devocional e posto também uma oração pelo dia, tá bem? Vamos à nossa leitura? Gênesis capítulo 11 diz assim, nós vamos ler agora a 10ª praga, e finalmente o faraó vai permitir que o povo saia do Egito. A morte dos filhos mais velhos dos egípcios, Êxodo 11. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó os deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitir, saiam. Praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Ontem eu gravei um vídeo sobre isso, os cuidados de Deus sobre os seus. Se você não assistiu, assista. Eu falo dessa distinção daquele que serve a Deus e daquele que não serve e, pelo contrário, luta contra Deus. É um perigo isso, né? E eu falei isso ontem, no devocional de ontem. Versículo 7. Versículo 8, melhor dizendo. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando: por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei
E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença de faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Capítulo 12, a primeira Páscoa. Então, olha, aqui é instituída a Páscoa judaica, que depois Jesus vai celebrá-la, né, na quinta-feira, antes da sua morte, na sexta. E também aqui começa, né, a nossa história com a celebração da Santa Ceia, que nós praticamos hoje em dia. Esse é o começo e também o sentido. Capítulo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nesta mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Páscoa significa passagem, né? Uma passagem rápida. E era isso que era para eles fazerem nessa noite: folhas verdes amargas e pão sem fermento. Versículo 9. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça e as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Deus era criterioso, era assim, detalhista. Até hoje ele é, na verdade. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Olha só. Nessa noite, versículo 12, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os atacará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum desses 7 dias da festa será eliminado no meio de Israel. No primeiro dia e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada, e não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a Páscoa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos fazendo exatamente isso. A gente comemora a libertação da escravidão do pecado
e a salvação pela graça em Cristo Jesus. O povo do Egito, o povo de Israel, quando celebrava a Páscoa, eles comemoravam a libertação da escravidão do povo lá do Egito. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na neste dia e de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do primeiro mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado no meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas o pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará sobre ela, sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que essas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Deixa eu fazer só um recorte aqui, gente. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o sangue de Jesus Cristo é derramado sobre a sua vida, no portal da sua alma. E quando a morte vier fisicamente para te levar, ela não vai poder te levar, porque você já estará marcado com o sangue do Cordeiro. Quem vai te levar são os santos anjos do Senhor para a festa, a boda do Cordeiro no céu com o Senhor. Então não haverá morte para você, apenas a morte física, mas a espiritual não existe, porque você já nasceu de novo e viverá eternamente. Maravilhoso, né? O sangue de Jesus é poderoso. Esse sangue desse cordeiro aqui no Antigo Testamento simbolizava o sangue de Cristo que viria para selar, né, a nossa eternidade com vida para todo sempre. Versículo 28. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite, e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. O êxodo de Israel do Egito, versículo 31. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixe meu povo e leve os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Leve seus rebanhos, como disseram, e sumam daqui. Vão embora, mas não me abençoem ao sair. Ou melhor, vão embora, mas abençoem-me ao sair. Os egípcios pressionaram o povo de Israel para que deixassem a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Os israelitas
levaram a massa de pão sem fermento e embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas, objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela noite, na mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés, rumo a Sucote. Havia uma das mulheres, além das mulheres e criança. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Naquela mesma noite, versículo 37, os israelitas partiram de Ramsés, rumo a Sucote. Havia mais de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelha, bois e outros animais. Com a massa sem fermento que haviam levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar o alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. Que coisa impressionante, hein? 430, exatamente no dia. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Olha que cuidado do Senhor aí, ó. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Mais instruções para a Páscoa. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia da Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer outro israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia do Senhor, da ceia de Páscoa, melhor dizendo. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Capítulo 13 e último desse dia, a consagração do primeiro filho. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primeiros homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo: este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá, pela força de sua mão poderosa. Lembrem-se de não comer coisa alguma com fermento. Nesse dia, no mês de Abibe, foram vocês todos libertos, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus. Celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhes dariam essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Esse mês de Abibe caía entre o mês de março e abril, né, do nosso calendário, quando começava lá a colheita deles lá. Só para a gente ter uma noção aí. Versículo 6: durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento. No 7º dia
façam uma festa ao Senhor. Deus está repetindo aqui as instruções dadas quando eles saíram do Egito. Ele está repetindo de novo aqui. Coma o pão sem fermento nos 7 dias. Nesse período não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. Versículo 8. No 7º dia, cada um explique a seus filhos: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Só mais um parênteses aqui. Se a gente fizesse isso com os nossos filhos, ensinasse-lhes a Bíblia como está aqui, a chance deles aprenderem muito cedo a palavra do Senhor seria muito grande. Mas é que a gente, nem pra gente a gente lê, quanto mais para os filhos, né? Misericórdia. Tá vendo só a importância de você ler a palavra? Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano, na data estabelecida. É isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados, quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus. Apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Essa questão do jumento é porque eles usavam muito o jumento para transporte, então era possível também resgatar o jumento, e também era usado mais para o sacrifício, para o holocausto, era usado o cordeiro, né, ou o cabrito. Caso não resgatem o animal, terão que quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significa isso? E vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também todos os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos dos homens. Essa cerimônia, só mais um parênteses aqui. Naquela época existiam algumas religiões que era comum o sacrifício de crianças, os primeiros filhos, mas o Deus de Israel era totalmente, lógico, contrário a qualquer tipo de sacrifício humano, porque ele mesmo daria o seu filho. Mas os animais representavam então que o cordeiro viria no futuro, né? A gente leu isso lá em Abraão, quando ele vai sacrificar o seu filho. E o menino pergunta, né? Isaac pergunta: Deus, ô pai, onde está o sacrifício? E aí Abraão responde: Deus proverá. E quando ele olha para o lado, ele vê um cabritinho lá enroscado no meio dos galhos. Aquilo simbolizava o cordeiro, né? Quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Abraão não tirava pecado, mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tira o pecado do mundo, né? Maravilhoso isso. A salvação ela é muito clara, só não vê quem não quer. Versículo 16. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. O desvio pelo deserto, vamos finalizar aqui com esse parágrafo, com essa parte, a nossa leitura de hoje. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, versículo 17, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Eles nunca tinham lutado, né? Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Morto. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército, preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José. Lembra que José tinha falado: não deixe os meus ossos no Egito?
Engraçado como o povo era obediente naquela época, né? Igualzinho hoje em dia, né? Versículo 19. Moisés levou consigo os ossos de José 430 anos depois, gente. Vocês entenderam o tamanho do negócio? Que 430 anos ele foi mumificado, né? Porque era prática local, né, na época. Pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. Ele acreditava na promessa, ele sabia que Deus ia cumprir a promessa de tirar o povo de lá. Isso é muito poderoso. Eu e você precisamos acreditar nas promessas do Senhor. Ainda mais. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. E durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esta é a palavra de Deus para esse dia. Lembre de deixar o seu like, o seu joinha. E lembra também de entrar lá no Telegram, tem os detalhes, 2 vídeos falando sobre o Êxodo. É muito interessante a forma ali como o pessoal explica as divisões básicas, né, do livro de Êxodo. Tá lá no meu Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã.